Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, ainda em listas, agora nós vamos falar um pouquinho sobre organização, tá? Então, no nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a questão da criação da lista, alteração de algum elemento na lista, remoção de elemento permanentemente, inserção de elemento no final da lista, inserção de elemento em qualquer posição, né? Remoção de elemento no final da lista, enfim, nós vimos a parte de manipulação dos dados em relação à lista. Uma outra questão que é muito importante a gente trabalhar, e geralmente vocês vão utilizar muito também, é a parte de organização desses elementos dentro da lista. Então, para isso, né, da mesma forma que a gente tem lá na parte de manipulação de elementos dentro da lista, a gente também pode, né, organizar a lista permanentemente, organizar a lista apenas para exibição e aqueles dados não alteram depois os dados da lista, então de forma não permanente, tá? E também verificar o tamanho da nossa lista, caso a gente precise saber, tá? Então, para começar isso, nós vamos criar uma nova classezinha aqui, tá? Nós vamos chamar ela de uma nova classe, né? Um novo documento Python, nós vamos chamar de trablist 01, tá? .py. Aqui é justamente para a gente trabalhar essa parte de organização. Então, digamos que a gente vai no supermercado e nesse momento lá a gente faz uma lista para poder pegar os elementos desse supermercado. Então vamos lá. Vou chamar essa nossa lista de produtos. Tá? Vou chamar ela de produtos, dar um espaço aqui e começar a criar a nossa lista. Então, vou colocar aqui o primeiro produto, arroz, carne, feijão, batata, café, quase não sai, café, né? Café, suco e refrigerante. Vou colocar só refri aqui para não ficar muito grande a linha, tá? Então vamos ver aqui, dá um espaçozinho aqui, dá outro espaço para ficar bonito. Então enter aqui, salvar, tá? Então nós temos aqui mais um espaçozinho. Então nós temos aqui o produto, tá? A nossa lista de produtos, lembrando que é interessante sempre que eu for trabalhar com lista você colocar no plural. E aqui nós vamos trabalhar a organização. Então, da mesma forma que existe a organização dentro que você pode fazer de forma permanente ou de forma apenas temporária, a alteração né, a forma de exibição da lista em ordenar, né? Então nós podemos ordenar a nossa lista de forma permanente, tá? Utilizando o método sort. Tá? Esse método ele coloca a nossa lista em ordem alfabética, tá? Ou seja, depois que eu faço a alteração nela, eu não consigo mais mudar, né? Eu não consigo mais refazer, voltar à situação normal, à situação que era antes. Então, primeira coisa, tá? Eu vou pegar e vou alterar a minha lista. Então, provavelmente vocês não vão conseguir fazer isso dentro do print, né? Então, primeiro vocês têm que alterar a lista, por exemplo, produtos, tá? Ponto sort. Tá? E isso vai colocar a nossa lista em uma outra ordem. Aqui eu vou só exibir, né? Agora como é que vai ficar a nossa lista em ordem alfabética. E eu vou colocar aqui produtos. Tá? Vou dar um Ctrl S, o Shift F10 e vou colocar a lista 1. Tá? Então aqui, ó, ele já organizou em ordem alfabética. Tá? Notem que não está a mesma ordem que a gente tinha anteriormente. Tá? Já mudou. Certo? Para ficar mais visível, eu vou colocar bem aqui. Vou imprimir ela no formato original. Print produto. Sem... Dá um Ctrl S, Shift F10. Tá? Então aqui, ó, essa aqui ela era original, tá? E aqui agora a lista é ordenada.
está ordenada em ordem, colocada em ordem alfabética. Então, já consegui organizar ela aqui, tá? Uma outra forma de fazer isso, né, ainda utilizando o método sort, você também pode deixar ele em ordem alfabética, só que de trás para frente, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui, deixa eu só minimizar, né? Para fazer isso eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou pegar, né, vou colocar produto de novo, né, ponto sort, só que aqui eu vou colocar o nomezinho reverse, né, ele vai reverter e eu vou dizer que reverso true, tá? E agora sim, eu vou colocar para ele exibir novamente, tá? Eu vou pegar meus produtos aqui, Shift F10, tá? Ele vai mostrar. Então, eu tenho a original, né, no formato que ela estava antes. Eu tenho agora ela em ordem alfabética, tá? E eu tenho ela agora em ordem, só que ao contrário, tá? De trás para frente. Então, do último para o primeiro. O que vai acontecer aqui, pessoal, que eu falei que era permanente, é justamente porque essa alteração que a gente fez, né, a partir de utilizar o sort, ele nunca mais vai voltar a essa ordem aqui, tá? A não ser que eu faça a alteração de um por um dos itens, tá? Mas isso não é necessário, ok? Uma outra forma de fazer também, né, eu posso simplesmente utilizar, né, um outro método para que ele exiba os dados posteriormente, tá? Os dados de forma original e depois, caso eu precise voltar com eles, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó. Eu vou criar uma outra classe porque essa aqui já está muito grande, então eu vou criar uma outra para a gente organizar os elementos de uma outra forma, tá? Trab list 03. Tá? Trab list 03.py. E aqui nós vamos organizar ele de outra forma, justamente para que a gente consiga organizar os dados e depois verificar eles sem ter que fazer a alteração de forma permanente. Eu vou pegar aqui na lista 1 e vou copiar o mesmo que a gente tinha lá. Tá? E agora eu vou utilizar um outro método, uma outra função chamada sorted. Tá? Essa aqui ela faz a organização da lista, tá? Mas preserva a ordem original. Tá? Esse métodozinho aqui ele faz a organização da lista, só que ele preserva a ordem original que a gente tem. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar aqui vou utilizar o print para fazer isso. Eu vou colocar aqui o sorted, né, e o nome da minha lista, que é produtos. Tá? Eu vou fazer aqui um print antes desse comentário. Tá? Eu vou colocar aqui print. Né? Vou colocar para ele mostrar a original. De produtos. Esse aqui é a nossa versão alterada, tá? Então vamos lá, Shift F10, lista 3. Na linha 2 deu um erro. Deixa eu colocar aqui o str. Tá? Sempre esqueço. Mas é assim mesmo. Tá? Então ele vai mostrar aqui a lista original. Então na original lá eu tenho arroz, carne, feijão, batata, café e suco. Tá?
versão, né, que eu utilizei o sorted, tá? Ele vai fazer alteração apenas para exibição, mas ele mantém o valor original, tá? Então é só para exibição. Por exemplo, se eu quiser mostrar de novo a lista no formato original, é só colocar aqui, por exemplo, print produtos, tá? Vou dar um Ctrl S e Shift F10. Ó, ele vai mostrar ela no formato original, tá? O formato original é o que? Arroz, arroz. Carne, carne. Feijão, feijão. Batata, batata. No formato que eu faço a alteração, tá? Esse aqui, no caso, o sorted, é só para mostrar, tá? Ele só exibir, tá? Mas ele mantém, ele preserva o valor original, tá? E eu tenho uma outra função também, tá? Que é também uma outra forma e é permanente, né? Ele faz as alterações de forma permanente, tá? Que é eu mostrar a lista de forma reversa. Eu vou criar um outro documento Python, então eu vou colocar aqui trab list 04.py, tá? Eu vou, né, para a gente não perder muito tempo, né, e eu acho que vocês já estão entendendo o que eu estou fazendo, tá? Eu vou copiar o mesmo valor aqui, tá? A mesma lista, tá? E vou colar aqui. Então, aqui eu tenho o formato original, tá? Eu vou Alt Shift F10, a lista 4, tá? E aqui o original é arroz, carne, feijão, batata, café e suco, suco e refri, tá? Eu tenho uma outra forma de fazer alteração permanente, que é colocar ele na ordem reversa. Então ele vai colocar na ordem reversa que a lista está, que a lista original está. Então, para isso eu simplesmente vou utilizar o método reverso. Então, eu vou colocar aqui produtos, ponto reverse, tá? E aqui eu vou exibir produtos. Então, vou colocar print produtos. Dá um Ctrl S aqui para salvar. Salvei e vou colocar para exibir novamente. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar. Tá? Então aqui o que a gente tem? Ó? A versão original, tá? E a versão reversa dos elementos. Tá? Notem que ele está reverso à versão original aqui. Tá? Essa alteração é permanente. Porém, eu posso utilizar uma outra variação dele, tá? Que é só aplicar o reverso novamente. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar, né, claro, ele fez a alteração, mas se eu pegar e colocar aqui produtos, ponto reverse, tá? Outra vez aplicar, ele vai fazer voltar ao formato que a gente tinha antes. Então, basicamente, ele é permanente, né? Ele faz a alteração permanentemente, porém, como ele só reverteu, ele fazendo a reversão novamente, ele vai voltar para a função original, tá? Então, Shift F10, ó, ele faz, aqui é o valor original, aqui é o reverso dele, né? E aqui ele voltou para a versão original, porque eu utilizei o reverso duas vezes. Tá? Essas alterações são permanentes, mas se eu utilizar o reverso novamente, ele vai trazer para mim. Tá? E uma outra dúvida que pode surgir é justamente em relação ao tamanho da linha. Né? O tamanho da minha lista. Por exemplo, se eu quero saber qual é o tamanho da lista que eu estou utilizando. Aqui está tranquilo, nós sabemos o tamanho da lista. Tá? Mas se eu quiser saber realmente qual o tamanho que ela tem, eu posso colocar simplesmente para ela exibir, utilizando o métodozinho chamado len, tá? E o nome da minha lista, certo? Então dá um Ctrl S, Shift F10. Tá, ele não mostrou aqui, mas deixa eu botar o print, né? Tá, colocar o print aqui.
Tá? Então ele diz que o nome da nossa lista tem 7 elementos, que seriam os 7 elementos que a gente tem dentro dela. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu for colocar os índices, né, ele vai ter o índice de 0 até 6. Tá? Então, basicamente seria isso, pessoal, sobre a questão de organização. Né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar aqui, igual eu coloquei nos outros, né? O reverse. Tá? É um método que faz a reversão da lista original. Né? Ele não coloca em ordem alfabética, ele simplesmente ele ordena de forma contrária o valor original que a gente tem. Tá? E por último, se eu quiser saber o len, né? Ele retorna o tamanho da lista. Ok? Então seria isso, pessoal, por enquanto. Muito obrigado e até a próxima.